Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Convido você a acessar a sua Bíblia no livro do Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo 28. Eu leio a partir do verso de número 10. E você que está aí com o dispositivo eletrônico pode acessar na Nova Versão Internacional, que é o texto que utilizarei nessa manhã para falarmos sobre esse tema, confiança. Gênesis, capítulo de número 28, a partir do verso de número 10. O texto será projetado para que você, especialmente que participa dessa celebração e porventura não está aí de posse do texto sagrado, também possa acompanhar. Gênesis capítulo 28, a partir do verso de número 10. Diz-nos assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Eu penso que, com exceção das crianças, que não vivem na sua rotina a lida de enfrentar as contingências da existência, todos nós, em algum momento, já passamos por aqueles instantes de noites em claro. Momento em que nos deitamos, colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro e de repente, ao invés de usufruirmos de uma noite de descanso, recuperando as nossas forças, o que sobreveio ao nosso coração e à nossa mente foram pensamentos, reflexões sobre aquilo que naquele momento da nossa vida, da nossa existência, afligia ou aflige os nossos corações. E eu não tenho dúvida alguma que esse auditório, talvez em sua maioria, já experimentou exatamente disso. Deitados, vendo a noite chegar, e juntamente com a noite, vendo a hora passar, e parece que de forma quase que permanente, aquela negritude densa da madrugada se impõe, dificultando a chegada do dia, e ali ficamos rolando de um lado para o outro na cama, tomados por pensamentos, tomados por sentimentos, tentando buscar soluções diante daquilo que aflige o nosso coração. Eu já passei por isso.
E eu tenho certeza de que você de igual modo. Aflitos, precisando dormir, precisando recuperar as forças, e o sono sendo expulso pela ansiedade, o sono sendo expulso pela preocupação, até que então a gente é surpreendido com a chegada do dia e a percepção de que nós não conseguimos sequer cerrar os olhos e descansar um instante o nosso coração, assim como o nosso corpo, diante das preocupações. Outra noite vem, aquilo se repete, e de forma quase que agonizante, a gente se levanta da cama, começa a andar pela casa, porque já é a segunda, já é a terceira, a quarta noite que estamos tentando dormir e os problemas sobressaem das nossas mentes, toma o nosso imaginário, e aí alguns de nós nos assentamos, ligamos a televisão ou nos conectamos a um dispositivo móvel, começamos a ler alguma coisa, e aí de repente vem uma mensagem, notícia da madrugada: olha, o governo aumenta os impostos para tentar manter o superávit fiscal, o índice de desemprego aumenta, e aquilo que deveria ser uma mensagem de consolo para nós, nos atemoriza mais ainda, mostrando que a realidade nua e crua está posta do outro lado da janela, do outro lado da porta, preparando para nos recepcionar no dia seguinte. E aí alguns desligam porque não querem ver aquela notícia, não querem ouvir aquelas más novas, e aí vai para a geladeira, vai comer alguma coisa, porque a gente pode até perder o sono, mas a gente não perde a fome, né? E aí a gente vai lá, come, tenta passar o tempo até que a gente volta para a cama e a gente fica ali rolando de um lado para o outro. Quantos de nós já não passamos por algo semelhante a isso? E há momentos que a semelhança de Jacó, diante da densa escuridão, parece que quando nós nos deitamos, a nossa cabeça não está posta em cima de um travesseiro de pena ou daquela espuma da NASA, mas parece que nós nos deitamos e repousamos a nossa cabeça sobre um pedregulho, sobre um tijolo, sobre um concreto. Porque a nossa mente não se conforta, ela fica agitada, incômoda. E é exatamente isso que o texto vai dizer: o sol já se havia posto. E Jacó, tomando uma pedra, usou-a como travesseiro e deitou-se. Quantos de nós não nos deitamos com a percepção de que a nossa cabeça estava posta em cima de uma pedra? E esta é uma realidade que nos alcança a todos, por uma simples razão: por conta da nossa condição humana. E por conta da nossa condição humana, nós estamos sujeitos a lidar com as nossas finitudes, com os nossos descontroles, com a percepção de que nós não temos domínio sobre as situações que sobrevêm, sobre as notícias que batem à porta da nossa casa, sobre aquela situação que alcançou o nosso ambiente de trabalho. Então chega uma nova de que, olha, prepare-se porque a organização vai passar por um processo de reestruturação e alguns serão convidados a deixar. E o seu coração já fica aflito, porque você pensa: eu sou o próximo. E o que farei para manter a minha família? O que farei para manter o padrão que eu tenho tentado proporcionar à minha casa, à minha esposa, meu cônjuge, meus filhos? Situações de você ir ao médico para um exame de rotina e sair do consultório com um diagnóstico que você não esperava, que aponta a sua fragilidade, aponta a sua pequenez, aponta a nossa limitação. Nós sabemos disso, mas nós não estamos tão dispostos a parar e encarar a vida como a vida de fato é. E nós temos aprendido aqui, nos nossos ajuntamentos, diante da palavra de Deus, que o fato de nós confiarmos em Deus, amarmos Jesus Cristo e estarmos em plena comunhão com a igreja,
não nos isenta das contingências da existência. E eu sei que isso vai de encontro a uma mensagem que tem sido propagada, baseada numa teologia triunfalista rasa, que faz incutir nos nossos corações um pensamento errado, para não dizer diabólico, de que Deus tem a obrigação de garantir o nosso bem-estar o tempo todo. Acabamos de celebrar a ceia memorial, o momento em que Jesus se reúne com seus amigos para um jantar, sabendo que momentos depois seria capturado, açoitado, julgado e crucificado. Um homem que durante os seus 33 anos de existência se propôs a fazer apenas uma coisa, a vontade do Pai. E que tem na sua trajetória a manifestação clara do amor, do cuidado, da compaixão, da misericórdia. Provendo cura, provendo palavras ao encontro de corações aflitos, reescrevendo a história de homens e mulheres, jogando luz em cima de uma realidade densa, marcada pela escuridão do pecado, mas que a despeito da sua divindade, enquanto homem entre nós, foi também perseguido, sentiu-se aflito, angustiado, injustiçado. E vez por outra nós precisamos lembrar disso. Se o próprio Filho de Deus sofreu, nós, de igual modo, nesta existência, sofreremos. E essa consciência nos abre para uma realidade de dependência de Deus, de confiança em Deus. Porque é esse mesmo Cristo entre nós que, passando por essas situações, prometeu: não desanimem, não se aflijam, não se entreguem, confiem. Eu venci aquilo que aparentemente era uma derrota, porque qualquer pessoa passando a distância naquele dia do Calvário, olhando aqueles 3 homens crucificados, teria um pré-julgamento. São 3 bandidos, são 3 pessoas que mereceram exatamente estar onde estão. E nós conhecemos o final dessa história. E o que o final dessa história aponta para nós é que daqueles 3 que foram crucificados, um não havia feito absolutamente nada para merecer estar ali. E o outro, mesmo merecendo estar ali, teve a oportunidade de reescrever a sua história por confiar naquele que não merecia estar ali. E que num ato de fé olhou para ele e disse: olha, se o senhor puder, faça somente uma coisa, lembre-se de mim. Se o senhor puder, quando entrar no teu reino, só por um fragmento de instante, se lembrar de mim, eu me considerarei um abençoado. E é esse homem, com essa fé, que tem a oportunidade de, a despeito da sua história, ouviu que nenhum outro homem e mulher sobre a face da terra ouviu. Fique em paz, fica tranquilo, pode confiar, porque daqui a pouquinho a gente vai estar junto. Esse é o Emanuel. Esse é o Deus conosco. Esse é o Deus que conhece as suas limitações, as suas lutas. Aquilo que aflige o seu coração não é porque Ele é Deus e sabe de todas as coisas, não. Ele sabe porque Ele passou por isso aí. Ele sabe porque enquanto esteve aqui entre nós, passou exatamente por isso, na condição de homem. E diz: tem de bom ânimo, erga a cabeça, fica firme, porque eu venci.
e eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei com você todos os dias. Então essa é a primeira verdade que a gente tem nesse texto. Há momentos, sim, que nós vamos nos sentir como Jacó. Em meio às trevas da existência, deitados, tentando descansar, mas impossibilitados porque parece que a nossa cabeça está repousando sobre uma pedra. E isso não é porque Deus acordou de mau humor e te abandonou. Isso não é porque o destino reservou para você esse momento na sua história passar exatamente por essa tempestade. Isso é fruto de uma realidade posta, regida pela ser-humanidade, por uma humanidade que decidiu andar sem Deus e que, por consequência, faz gerar uma onda que, vez por outra, bate sobre nós, sem buscarmos e poderíamos até dizer, sem merecermos. Mas essa é a realidade. E essa é a primeira verdade. Há momentos em que nós nos sentimos exatamente como Jacó. E a segunda verdade, consequência dessa, é que são nesses momentos que nós temos os encontros mais marcantes com Deus. Quantos aqui não tiveram suas maiores e melhores orações na densa escuridão da madrugada? Todos dormindo ao seu redor, o mundo silenciado lá fora, e você com o coração atribulado, rendido, rendida diante de Deus, aquele que não dorme, aquele que não cochila, porque essa é a declaração profética dos Salmos, a sentinela da igreja de Cristo Jesus não dorme, não cochila o guarda de Israel. Você conhece muito bem a história de Jacó? Ele havia enganado seu pai, havia enganado seu irmão, e depois da traição se põe a fugir, porque ele sabe que o seu irmão está com o propósito de arrancar o seu couro, e vai com o coração pesado, porque ele havia traído o seu pai, havia traído a sua família. E é exatamente nesse processo de travessia entre a casa do seu pai e o destino final, que era a casa do seu tio, a noite se apresenta, o cansaço se impõe sobre o seu corpo, ele se deita e tenta dormir. E ali, quando coloca a sua cabeça sobre a pedra, o peso do seu coração faz com que ele não consiga dormir, tomado pelo remorso, tomado pela lembrança que instantes antes havia maquinado o mal contra aqueles que tinham apenas um propósito: amar, cuidar, acolher. E ali estava Jacó, e de repente, como que num ato de desconexão com a realidade, ele começa a ter uma visão, um sonho de uma grande escada que tocava da terra aos céus. Anjos desciam e subiam por essa escada. E naquele exato momento ele tem a percepção de que Deus se faz presente com ele. E de acordo com o texto, exatamente nesse instante, Deus confirma a sua presença junto a Jacó, proferindo a ele a seguinte palavra: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência.
Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. E olha que coisa extraordinária. Ele diz para Jacó que haveria de cumprir uma promessa que havia feito ao seu avô. Abraão, sai da sua terra, sai da casa dos seus pais, vá para uma terra que eu ainda hei de te mostrar, porque eu farei de você, mesmo casado com uma mulher estéril, e mesmo ambos estando numa idade avançada, pai de uma grande nação. E agora, 2 descendências depois, ele olha para Jacó e diz: aquilo que eu prometi realizar na vida, na história do seu avô e nos seus descendentes, eu hei de cumprir. E aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, o propósito de Deus acontecerá e se cumprirá a despeito de nós. E louvado seja Deus por isso. Os planos que Deus tem reservado, de acordo com seus propósitos, vão acontecer a despeito das nossas falhas, a despeito da nossa pequenez, a despeito da nossa pecaminosidade. Por quê? Porque não tem a ver com a gente. E isso deve gerar no nosso coração, primeiro, a consciência do privilégio que temos, apesar da nossa humanidade, participarmos daquilo que Deus está fazendo. Porque uma das verdades absolutas é que esse auditório é formado por homens e mulheres pecadores, falhos. O que vai nos controlando e impedindo que a besta fera que habita em nós se desperte e coloque suas garras para fora, é o Espírito de Deus que vai como que usando um cabresto nos dominando, porque esta é inclusive a conceituação da expressão que Jesus usa em Mateus capítulo 5, quando ele diz: olha, felizes são os mansos, felizes são aqueles dominados pelo Espírito de Deus, são aqueles que não são agora mais dominados por sua carne, por seus desejos carnais, mas que foram completamente rendidos e controlados, agora estão pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque se deixar por nós vamos sair com um pedaço de ferro na mão e vamos tentar aplacar a nossa própria justiça. E o que nós precisamos aprender com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo de Deus é que nós temos um Deus sobre tudo e sobre todos, vendo o que se passa conosco. Ele é o supremo juiz, diante dele todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar, e todos nós haveremos de prestar contas do que fizemos ou deixamos de fazer. Porque às vezes dá aquela sensação de Asaf, de olhar e falar assim: como é incômodo tentar manter o coração puro diante de tanta injustiça. Eu tento manter o meu caminho correto diante de Deus dentro do meu ambiente de trabalho, e por conta disso eu sou prejudicado. Porque vem um maldoso ímpio, pilantra, corrupto, que com injustiça percorre caminhos escusos e se promove, se dá bem à frente. E eu estou aqui tentando manter o meu coração puro, tentando manter o meu coração correto, reto diante de Deus. E parece que exatamente por conta disso eu sou prejudicado. E aí o texto diz que ele se volta para o templo, se encontra com Deus e tem o seu coração acalentado pela verdade absoluta que nos é garantida na palavra de Deus, de que nada foge da presença de Deus, de que todos nós havemos de prestar contas. Aí ele suspira e entende de que nós não temos controle sobre tudo e nós não temos competência de julgar tudo. E podemos descansar e podemos confiar, porque os planos de Deus são maiores e são melhores para cada um de nós. Só que os planos de Deus, maiores e melhores para cada um de nós, eles foram projetados para um momento em que estaremos permanentemente na presença dEle.
Porque enquanto estivermos nessa realidade, nós estamos sujeitos aos desdobramentos de uma realidade desconectada com a vontade de Deus. Uma outra verdade que a gente aprende com esse texto, e que tomo como paralelo o reencontro de Jesus Cristo com Pedro. Você sabe que Pedro é um dos apóstolos, e dentre os 12 faz parte daquele trio mais íntimo de Jesus. Ali estão Pedro, Tiago e João. E ele, instantes antes, olha para Jesus quando declara que haveria de morrer. Autoenganado, ele afirma: não, para tocar no Senhor tem que passar antes por cima de mim. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, você não faz ideia do que você está falando. Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. E assim acontece. E o texto diz que ele sai chorando amargamente quando o seu olhar cruza com o olhar do seu amigo, e ele percebe que ele não foi capaz de cumprir a promessa que havia feito. Jesus morre, ressuscita, encontra com as mulheres e manda um recado. Fala para os discípulos e para Pedro, ele faz questão de destacar o nome de Pedro, que eu vou reencontrá-los em frente ao mar. E eu fico imaginando as mulheres entrando no aposento, Pedro no canto, todo envergonhado, tomado pelo remorso, e elas gritando: ele ressuscitou, ele ressuscitou. E ele disse que quer encontrar com todos nós. E aí todo mundo começa a puxar sandália para lá, sandália para cá, bolsa para lá, bolsa para cá, um tentando atropelar o outro. Vamos, onde é? Vamos, onde é? E Pedro lá no canto, envergonhado, pensando: como assim? O que é que eu fiz? Por que eu fiz isso? E aí Maria chega para Pedro e diz assim: olha, ele mandou dizer que é para você ir também. Como assim, Maria? Ele disse: olha, avisa para todo mundo, avisa para Pedro que eu quero reencontrá-lo. Eu fico imaginando a trajetória de Pedro até esse reencontro. E estão lá no mar, pescando, quando de repente, lá da margem do mar, na praia, Jesus aparece. E o texto diz que Pedro se lança ao mar, vai ao encontro de Jesus. E quando se reencontram, Jesus, de forma espetacular, está com a fogueira pronta. Tem gente que acha que Jesus não gosta de churrasco. Jesus gosta de um churrasquinho, estava lá, brasa acesa, pronto para receber o peixe. Mas monta a fogueira com um propósito de ressignificar na mente e no coração de Pedro a imagem anterior de uma fogueira diante da qual ele havia traído o seu amigo. Jesus queria que todas as vezes que Pedro olhasse para a fogueira, ele não tivesse tomado pelo remorso de ter traído, mas agora ter a oportunidade de ter a sua história reescrita. E quando vão para o diálogo, Jesus pergunta para ele durante 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? Vocês já sabem que a língua portuguesa não capta o sentido real. Na língua grega nós temos pelo menos 6 expressões que definem amor. Das 6, as 3 mais conhecidas é eros, filéu e ágape. Eros é o amor erótico, é o amor físico, é o amor que você olha e diz: eu quero para mim. É o amor paixão que faz com que o homem e a mulher se entreolhem e, atraídos pelo físico, meramente pelo físico, percebem a beleza um do outro e desejam o outro. Começam a enamorar-se, e aí vão para o noivado, ingressam no casamento experimentando do amor filéu. Porque enquanto amor eros eu quero para mim, apenas para mim, o filéu é o amor que desejamos para nós. Se tem que dar certo, tem que dar certo para nós. Essa é a consciência que
nos faz viver na fraternidade, no ambiente da família. O ideal é alcançarmos o último nível, que é do amor ágape. É o amor renúncia, é o amor entrega. É o amor que, se tem que dar certo, que dê certo para você mesmo, que isso gere prejuízo para mim. Foi esse amor que fez Deus sair da sua glória, o Deus Filho, perder a condição de eterno, tornar-se finito no mundo dos homens e experimentar da morte. E faz isso com um propósito, para o nosso bem. Foi isso que nós celebramos aqui. É como se Deus dissesse, se tem que dar certo, que dê certo para os meus filhos. Eu vou me sacrificar. E aí Jesus, na língua original, olha para Pedro e pergunta assim, Pedro, você me ágape? E Pedro diz, Senhor, eu te filéu. E pela segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ágape? E Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, eu te filéu. E pela terceira vez, Jesus então olha para Pedro e pergunta assim, Pedro, você me filéu? E ele fica constrangido. E diz, o Senhor sabe que eu te filéu, que eu não te ágape coisa nenhuma, que eu não fui sequer capaz de sofrer qualquer tipo de dano por amor ao Senhor. Eu não consegui cumprir os intentos do meu coração de ser um discípulo, sequer um amigo. E aí Jesus coloca a mão no ombro de Pedro e diz assim, meu amigo, cuide das minhas ovelhas. Eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus e falando assim, o senhor deve estar de brincadeira, o senhor não entendeu o que eu falei com o senhor? Eu falei com o senhor que eu não te amo, como eu deveria te amar. Eu não te ágape. E aí é como se Jesus olhasse para ele e dissesse assim, Pedro, meu filho, só você não sabia disso. Você acha que eu não sabia disso? Você acha que eu carreguei no meu coração a expectativa de que você me amaria com amor ágape? Só que você chegou exatamente onde eu queria que você chegasse. A consciência de quem você é. É na consciência da nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Enquanto somos encontrados na nossa autossuficiência, na nossa competência, nas nossas credenciais, e vamos nos tornando egos absolutos, não há espaço para Deus. E o que esse episódio está mostrando para nós aqui, é que mesmo diante das nossas pecaminosidades, das nossas fraquezas, das nossas quedas, nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente. E que há de cumprir os propósitos dele sobre as nossas vidas, através das nossas vidas. A única coisa que nós precisamos é reconhecer quem nós somos e de forma cotidiana, não nos apoiarmos nisso para viver uma vida negligente, porque tem gente que acha que porque Deus ama, porque Deus nos alcança por sua graça, que a gente pode viver a vida de qualquer forma. Não. É essa consciência que deve constranger os nossos corações a lutarmos todos os dias para viver uma vida que agrada o coração de Deus. Caindo aqui, levantando ali e tentando no dia seguinte ser melhor do que a gente foi hoje. É isso que Deus deseja. Por isso Deus diz, Jacó, o que eu prometi, eu vou cumprir. E sabe uma promessa que Deus dá na sua palavra para você? É que Ele te ama, vai cuidar de você e vai andar com você. É o que Ele está dizendo aqui para a gente. Eu estarei contigo. Eu não te deixarei enquanto não cumprir o que eu planejei para você. Deus tem planos maravilhosos para você, para o seu casamento, para a sua casa, para a sua vida. Acredite nisso. Essa é uma frase que nós deveríamos colocar diante dos nossos olhos de forma recorrente, diária. Depois leia, releia Jeremias capítulo 29, verso 11. Promessa de Deus, os planos que eu tenho para você são planos de paz, são planos de trazer prosperidade no seu coração.
Eu não tenho o propósito de causar mal a você. Então, ainda que haja dificuldades e problemas no meio da caminhada, coloque isso no seu coração. Palavras do Senhor para você: eu estarei com vocês, estarei ao seu lado até ter cumprido tudo o que planejei para vocês. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não tem paciência. Nós deixamos de ser a geração micro-ondas, que a geração micro-ondas esperava pelo menos 1 minuto. Agora a gente não consegue aguardar sequer 1 minuto. A gente deseja soluções rápidas, a gente quer orar e antes da gente dizer Jesus, amém, já esteja concluso, resolvido. Aí eu me lembro da história de um pastor que contou que a sua filha de 12 anos ligou para ele e falou: pai, eu tenho 2 notícias, uma ruim e uma boa. E o pai falou: minha filha, o que aconteceu? E aí ele disse assim, ela disse assim: pai, a notícia ruim é que eu fui péssima na prova de matemática. E qual foi a notícia boa? A notícia boa é que a professora foi assaltada e levaram as provas. Minha filha, como assim isso é uma notícia boa, minha filha? É uma notícia boa, pai, porque aí eu vou ter tempo de estudar um pouquinho mais para tentar recuperar minha nota. Tem gente que é assim. É gente que quer inclusive usar a oração como um instrumento de alteração da realidade, da situação. Ó Deus, derrame uma diarreia sobre o professor, aí está agarrado no trânsito porque saiu atrasado, não se planejou. Aí quer que seja derramada uma outra diarreia em cima do piloto, para o avião não sair na hora, você conseguir chegar. E aí a gente vai tentando transformar a oração como um instrumento de feitiçaria, de magia, de alteração da realidade. Por quê? Porque nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós entendemos que precisam ser. E nós não temos a paciência, nutridos pela confiança, de nos colocarmos diante de Deus e entendermos que o Deus a quem a gente serve sabe muito bem fazer aquilo que está fazendo. A verdadeira bênção é saber que mesmo que as coisas saiam do eixo, mesmo que a gente perca controle das situações, Deus continua com seu propósito para conosco. Não te deixarei enquanto não cumprir o que eu prometi. Em terceiro e último lugar, assim como Deus nos consola e nos conforta, lembrando-nos que apesar dos problemas, apesar dos travesseiros de pedra, apesar do pôr do sol, o seu propósito continua conosco. Deus também nos encoraja a continuar caminhando, fazendo-nos entender que é na caminhada que a gente vai aprendendo mais de Deus, mais da vida e mais de nós mesmos. Porque foi exatamente isso que Jacó descobriu. A verdade de que, a despeito de nós mesmos, nós não estamos sozinhos porque Deus está conosco. O verso 16 ele diz que quando Jacó acordou do sono, ele declarou: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Durante muito tempo os israelitas acreditaram que Deus estava preso dentro do templo. E tiveram que aprender que Deus estava no templo, mas estava também no meio da Babilônia. De que Deus estava, sim, no ambiente da adoração, do louvor, mas que Deus também estava nos nossos momentos de vale de sombra e morte.
O problema é que nós ficamos tão tomados pela situação, pela circunstância, que nós não nos atentamos e não percebemos que está ali ao nosso lado o nosso Deus, o nosso Pai, com a sua mão estendida, esperando apenas que nós coloquemos as nossas mãos sobre a mão dele. Mas nós estamos tão aflitos, tão tomados pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, pela depressão, que os nossos olhos estão perdidos diante de tanta situação que a gente não consegue sequer conhecer Deus ao nosso lado. A Bíblia diz que logo depois da morte de Jesus, 2 discípulos estão a caminho de Emaús. Jesus já está ressurreto, Jesus encontra com eles, Jesus caminha ao lado deles, e aí eles perguntam para Jesus, sem conhecer Jesus: o senhor não está sabendo o que está acontecendo, não? Está rolando no Facebook da comunidade aí, está no TikTok como mais visto, a morte de Jesus, e está lá, eles estão falando com Jesus, sem reconhecer Jesus. E às vezes nós estamos olhando para a vida, encarando a vida, Jesus está do nosso lado, e a gente não está percebendo que Jesus está do nosso lado. E Ele está do nosso lado, não é por mérito nosso. Ele está do nosso lado, porque Ele prometeu que estaria do nosso lado. Não há nada que você faça, não há nada que você deixe de fazer que faça com que Deus te ame mais ou te ame menos. Deus te ama. Deus é fiel ao caráter de amor, de fidelidade. Esse é o Deus que a gente serve. E essa é uma verdade que a gente precisa carregar no nosso coração. De que independente onde estejamos, fazendo o que for, com quem quer que seja, nós estamos diante dos olhos de Deus, na presença de Deus. E isso não só tem que trazer conforto aos nossos corações, mas isso tem que trazer temor aos nossos corações, por saber que onde quer que estejamos, nós estamos diante dos olhos de Deus. Saber Deus está aqui. Tem uma canção lá da época do Marquinho, que diz assim: tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro, Deus está aqui. Tão certo quanto essa realidade que está posta, esse dia está posto e eu consigo enxergá-lo, Deus está aqui. Deus está com você. Deus está com você também. Aí, sabe, diante dessa luta, você não está sozinho, Deus está com você. A Bíblia diz: aquele que está com você e em você é maior do que isso, é maior do que a enfermidade, é maior do que a luta, é maior do que a injustiça, é maior do que a perseguição, é maior. O que nós precisamos fazer é confiar e não perder o privilégio de usufruir da presença de Deus, porque Jacó precisou repousar a sua cabeça sobre uma rocha e ter a visão de uma escada conectada da terra aos céus, anjos subindo e descendo para poder declarar: Deus estava aqui, eu não sabia. Perder o privilégio de usufruir da presença constante de Deus. Pode ser que você esteja trilhando, nesse momento na sua história, uma estrada cheia de pedregulhos. Pode ser que você esteja nesse instante trilhando uma estrada cheia de obstáculos, cheia de dificuldades. Creia, Deus está contigo nessa caminhada. Segure na mão de Deus. Porque uma das grandes mensagens que o Evangelho do Senhor Jesus nos entrega é que mesmo que nós estejamos em meio às tempestades da vida, Deus está no barco conosco. Deus está no barco conosco, encharcado conosco no meio da tempestade, sendo sacudido pelo mar, mas conosco. Uma menina está sentada no voo, bem na janela. De repente, a aeronave entra numa zona de turbulência. O avião se sacode todo. Máscaras de oxigênio caem. As pessoas no desespero, vendo a aeronave ser sacudida, colocam suas máscaras.
E ali está aquela menina quieta, pacificada, com o livro nas mãos. Quando a máscara cai diante dela, ela simplesmente larga o livro, coloca a máscara, volta a tomar o livro e continua lendo. Segundos depois, e por mais que sejam segundos, parece que para quem está no meio da turbulência, aquilo demora quase que horas. A aeronave se estabiliza, as pessoas recobrem o seu estado de ânimo, e ao lado daquela jovem, daquela menina, está um homem que olha para ela e fala assim: minha filha, todo mundo agitado, todo mundo angustiado, todo mundo amedrontado, máscara de oxigênio caindo, gente gritando de um lado para o outro. E você aí, qual que é a sua idade? E ela disse: eu tenho 9 anos. Minha filha, me explica como que você, com 9 anos de idade, no meio da turbulência dessa, consegue manter o seu coração pacificado do jeito que você está, enquanto está todo mundo aqui gritando e num terror absoluto, berrando, tentando sobreviver. Aquela menina olha para aquele homem e diz: eu estou do jeito que eu estou, porque quem está pilotando essa aeronave é o meu pai. Eu estou em paz e estou tranquila, porque eu sei quem está lá pilotando essa aeronave. E eu sei que Ele não vai deixar nada de mal acontecer. A gente precisa se lembrar disso. Mesmo que a nossa trajetória seja marcada por turbulência, nós não precisamos temer mal algum. Porque o piloto, o supremo piloto da nossa vida, da nossa existência, está lá. Comandando o voo da nossa existência. Sabendo para onde vamos. Guiando-nos. Não só a nossa existência, o nosso coração, para os planos que Ele tem para nós. Nós precisamos confiar nisso. Para aprendermos não mais olhar para os problemas e sermos tomados pelo medo por conta do tamanho dos nossos problemas, mas aprendermos a olhar para os nossos problemas e dizer para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus, porque o nosso Deus é maior do que os nossos problemas, o nosso Deus é maior do que as tempestades, é maior do que as turbulências, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. E é Ele que diz para você nessa manhã: eu estarei com você todos os dias. Então está passando por um momento difícil? Está com o coração amedrontado? Sinta medo. É natural, é protetivo. Mas sinta medo no colo de Deus. É completamente diferente. Você se entregar com a sua limitação, com a sua finitude, com as suas fraquezas no colo de Deus e dizer assim: Deus, está doendo. Deus, eu estou atemorizado, atemorizada. Mas eu quero me lançar no teu colo e quero experimentar da paz do Senhor que excede todo o entendimento. Esse é o convite de Deus para você nessa manhã. Para que você pegue isso aí que você está enfrentando na sua vida, coloque no colo de Deus e repouse no colo de Deus, crendo que Deus sabe como tratar isso aí e, sobretudo, estará com você nesse momento em que você está enfrentando diante dessa dificuldade. E mesmo que essa situação não mude, e eu não estou aqui em momento algum te dando garantias de que vai mudar, mas uma coisa é certa: Deus vai te fortalecer e vai confortar o seu coração. Porque esse é o maior milagre que Deus pode fazer em nós e por nós. É permitir que você e eu, mesmo que com a nossa cabeça repousada sobre uma pedra, possamos dormir o sono dos justos. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Tendo a certeza plena de que mesmo que eu esteja atravessando o vale de sombra e morte, eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Confie. Confie. E confiança tem a ver com uma fé alicerçada na certeza plena de que Deus sabe o que está fazendo. Creia, Deus sabe o que está fazendo. Deus não perdeu o controle das coisas. A única coisa que você e eu precisamos fazer
é deitar no colo de Deus e usufruir do aconchego do colo de Deus, lembrando-se que exatamente nesses momentos em que o mundo se impõe sobre nós, nós experimentamos dos mais extraordinários afagos de Deus na nossa alma. E a oração, o desejo do meu coração é que você seja acolhido, acariciado, cuidado e surpreendido por Deus diante disso que você está enfrentando, para o seu bem, mas sobretudo para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Amém e amém.